aula passada nós introduzimos a infração penal, né? Não cheguei aí para frente tipicidade, ilicitude e culpabilidade, né? Só para conferir que eu tenho as minhas anotações ali, mas às vezes eu falho um pouco. Senhores, sexta-feira à noite, 2 últimas aulas, né? Só na base da paçoquinha aí, muito café para conseguir encarar, mas é isso. Em breve a recompensa vem. Gente, vimos a aula passada, né, que a infração penal é dividida entre crime e contravenção penal, mas para fins dos nossos concursos, da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, nós vamos focar no crime. Ninguém cobra contravenção penal em prova de concurso nenhum há décadas, né? Espero que não comecem agora, porque realmente a contravenção penal é o chamado crime liliputiano, é um mini-crime, é um pseudo-crime, nem dá para ser chamado de crime. Para o teu concurso, você vai precisar saber o que é crime. Quem é meu aluno antigo já sabe. Eu sempre trago para vocês um exemplo, né? O crime, pela teoria tripartida do delito, ele está colocado, por assim dizer, sobre um tripé. Esse tripé, ele comporta a tipicidade, a ilicitude, ou também chamada de antijuridicidade. É a mesma coisa, tá? Só muda a nomenclatura. E a culpabilidade. Certo? Para que uma infração penal seja considerada crime, deve existir tipicidade, que a gente está falando daí de fato típico, deve existir ilicitude ou antijuridicidade e deve existir culpabilidade, tá? Não confundam, cuidado, né? Culpabilidade às vezes te induz a um certo erro, quer dizer, a culpabilidade tem a ver com a culpa. Não, a culpa não tem nada a ver. A culpabilidade, ela está relacionada à capacidade do indivíduo de entender o crime e de se determinar em razão deste crime, desta conduta. Normalmente está relacionada com doenças ou perturbação de saúde mental, mas não apenas. Existem outras possibilidades onde você tem a exclusão de culpabilidade, tá? E a gente vai ver isso tudo nessa e nas próximas aulas. Então vamos começar do começo. Vamos falar de fato típico ou de tipicidade. Tem um celular que está mugindo aqui há alguns minutos. Ó, ele está Acho que é de alguém que ainda está no intervalo. Gente, fatotípico está, né, inserido na questão da tipicidade, é o comportamento humano, positivo ou negativo, que provoca, em regra, um resultado e é previsto na lei penal como uma infração penal, tá? Vamos tentar dissecar isso para ficar mais alegórico. Comportamento humano positivo ou negativo? Pois bem, nós temos, gente, basicamente, crimes comissivos e crimes omissivos. Já passei isso para vocês brevemente, né? Quando você está falando de um comportamento positivo, é quando você comete um delito que a lei estabelece que você não pode cometer, tá? Então é o crime comissivo. Comportamento negativo é o crime omissivo, tá? Então, comportamento humano. Pensem, por exemplo, no furto.
o que é um comportamento humano que seria o fato típico do furto? É eu pegar o celular do colega aqui, subtrair, né, para mim e sair correndo. O fato típico é essa minha ação, esse meu gesto, esse meu ato. Essa é a tipicidade, tá? Do que a gente coloca. Claro que o fato típico, se você quiser melhorar os teus estudos ou quiser mergulhar mais profundamente, o fato típico ele tem como elementos a conduta, que é o comportamento do indivíduo com a determinação de atingir, etc, etc. O resultado, por que, professor, o senhor colocou ali resultado como regra? Porque tem alguns delitos que o resultado é indiferente para o crime ter sido considerado, esse comportamento ser considerado um fato típico. Atingir o resultado, às vezes não atinge o resultado e é um fato típico. Como eu mencionava agora, né, no videozinho do marketing, não me avisaram nem para eu passar um desodorante e para vir com uma blusa boa, né? Eu vim com essa minha blusa aqui que eu paguei R$70 nela, tá? Mas tudo bem. O que acontece? Você tem, por exemplo, o crime de atentado. O que seria o resultado do crime, por exemplo, de abolição com uso de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? É você chegar no final e você abolir o Estado Democrático. Esse seria o resultado. Existe um fato típico. Nesse caso, gente, como é um crime de empreendimento, é um crime de atentado, a gente até pode dizer, de certa forma, que, em parte, os atos preparatórios podem constituir elemento que sirva como fundamento para o fato típico. Né? A gente tem aí todo aquele processo do 8 de janeiro, que nós vimos ali, o 8 de janeiro de 2023, né? Que teve aquela invasão dos três poderes, teve um ex-presidente supostamente envolvido, né? Segundo as autoridades judiciárias, ele já foi julgado, né? Recorreu para tudo quanto era lado e tal. Houve um crime de empreendimento, segundo o que julgou o Supremo Tribunal Federal. Isso significa dizer o quê? Tentaram abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Atingiram o resultado? Não. Mas isso não quer dizer que o fato típico, que é o comportamento humano, não tenha ocorrido. Mas como que aconteceu isso, professor? Eu tive o privilégio, por assim dizer, de ler o julgamento inteiro de dois desses julgados, tá? O primeiro envolvendo o ex-presidente, o que eles chamavam ali da cúpula, e o segundo que envolveram policiais militares do Distrito Federal, que estavam envolvidos ali também num crime omissivo, né, referente a não ter prestado auxílio naquela noite. O que acontece? Descobriram mensagens, descobriram cartas, descobriram e-mails, descobriram documentos. Tudo isso demonstrando que houve um comportamento humano para aquela finalidade. Tá? Então, quando eu coloco assim o resultado em regra, que eu faço essa ressalva, é porque tem crimes que são mais simples. Você pega o homicídio, dei um tiro na cabeça dele e ele morreu. Atingiu o resultado. Tá? Então, eu cheguei ao resultado. Esse é o crime chamado crime material. Tá? Tem outros crimes que são chamados crimes formais. Os crimes formais, a consumação se dá independente deste resultado. Mas há um fato típico. Né? Então, esse conceito que eu trouxe para vocês são conceitos de doutrina, mas eu fiz questão de colocar um parênteses e dizer existe um resultado em regra. Mas não é todo delito que existe um resultado concreto onde você possa dizer assim, só tem fato típico onde tem resultado. Falso. Tem fato típico onde também o resultado não se concretizou. Certo? Nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Eu tirei um revólver, atirei no colega, ele morreu porque eu dei um tiro na cabeça dele. Tá? Se eu dei um tiro no braço dele e ele foi para o hospital de ambulância
e a ambulância caiu no rio e ele morreu afogado, não existe nexo de causalidade da morte dele e do meu disparo. Ah, professor, mas se o senhor não tivesse disparado no ombro dele, ele não estaria na ambulância naquele momento e não teria caído no rio. Processa o motorista da ambulância que afogou o rapaz, né? Nada a ver com o meu tiro. Entende? Tem que existir um nexo direto. Aí, claro, tem todas as teorias das causas supervenientes, independentes, relativamente independentes, que eles também não costumam cobrar no concurso, mas só para você entender, tá? E a tipicidade é o enquadramento legal dado àquela conduta, que aí, gente, está relacionado com o segundo elemento, que é a antijuridicidade ou a ilicitude, tá? O que é essa ilicitude? É a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Então, quando eu cometo um ato e a lei determina que aquilo é crime, então, por exemplo, o que é o fato típico? Para ser bem objetivo, eu sacar o revólver e dar um tiro nele, isso é o fato típico, é o meu comportamento humano positivo, tá? Quando a gente fala de relação de contrariedade entre fato típico e ordenamento jurídico, o que o Código Penal diz no artigo 121? Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. O Código está dizendo que matar alguém é crime, logo, eu não devo matar alguém. Se eu cometi esse fato típico e eu matei alguém, então, opa, o meu fato típico foi sacar um revólver e dar um tiro no colega. O Código Penal prevê que eu atingir o colega e matá-lo é um crime de homicídio, então eu tenho fato típico ligado ao que está lá no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, isso é a antijuridicidade ou a ilicitude. Ok? Tu pega o fato típico e vê se tem correspondência lá no ordenamento. Tem correspondência, então ali é a ilicitude, é ilícito, tá? Ou antijurídico, ok? Terceiro elemento, culpabilidade. Culpabilidade é a reprovação da ordem jurídica em fase de estar ligado ao homem um fato típico e antijurídico. O que significa isso na prática? Gente, a grosso modo, isso aqui é uma compreensão, um compilado que eu trouxe para vocês. É a capacidade do homem em compreender o ilícito ou de determinar-se livremente em relação a ele. Você tem que entender que o homem ele precisa ser maior de 18, mentalmente são, eu nem vou falar mentalmente capaz, porque quando a gente fala de capacidade, a gente está falando de um Instituto do Direito Civil, né? Capacidade civil. Aqui o cara tem que ser mentalmente são, ele tem que ser imputável, tá? E existe, nessa questão da culpabilidade, a possibilidade de censura ou juízo de reprovação pelo poder público. Sabe a questão de livre-arbítrio? O poder de escolha? A culpabilidade está aí, tá? Ela está aí. Ela está naquela situação assim, veja bem. Pablo Buogo, maior, né? Mentalmente são, dentro do possível, né? Depois de 23 anos de advocacia, mentalmente são dentro de certas balizas, tá? Mas, por exemplo, mentalmente pleno, são, total, tá? Maior de idade, mentalmente são, se eu pensar assim, pá, hoje eu tirei minha esposa de casa, fui na concessionária dar uma olhada no carro novo, né? 14 anos que eu tô com o mesmo carro, aí fui na concessionária dar uma olhada. Pensei, meu Deus do céu, vou ficar mais 14 anos com o mesmo carro. Vou só trocar o óleo, né? Fazer uma descarbonização dos bicos, dar uma hidratada no banco de couro e vai embora, né? Mas é aquele negócio. Fui na concessionária, pá, gostei de um carro lá que estava em promoção. A moça disse assim, esse aqui o preço é 320. Mas eu tô com um bônus. Para o senhor, 311. Nossa,
Era exatamente o dinheiro que eu tinha. Tava faltando só aqueles 9. Eu disse, tá. Não, beleza. Não tenho dinheiro, mas eu quero carro. Aí eu entro na concessionária no próximo dia, com um revólver, né? Rendo todo mundo, entro no carro e saio vitrine afora com o veículo. Que é uma caminhonete, dá para passar ali em cima do meio fio e vou embora. Né? 272 cavalos, ninguém me alcança. Né? E vou e fujo. Gente, eu sou maior, sou mentalmente são. Eu fui na concessionária, eu pratiquei um fato típico. Ele é ilícito, porque se eu subtrair mediante violência, eu estou falando em crime de roubo, do artigo 157, e eu sou culpável. Isso quer dizer que eu sou imputável, eu sou o maior e eu sou o capaz. Tá? Isso vai admitir uma relativização de alguns critérios que vamos ver se eu consigo chegar hoje, certo? Para o concurso de vocês, meus caros e minhas caras, o que eles costumam cobrar, gente? Tá? Só para não passar em branco, a punibilidade está aqui, tá? Ela está separada desses 3 elementos, ela não é elemento do crime. Quando eu falo de punibilidade, a punibilidade, você tem que lembrar da punibilidade como a mão ou o braço do Estado, tá? Como assim, professor? Veja bem, entrei na concessionária, assaltei, saí com o veículo e me pegaram. Né? Me pegaram quando eu estava chegando, sei lá, em Alfredo Vale. Me alcançaram. Tá? O fato é típico, é ilícito, eu sou culpável, beleza. A minha pena é de 4 a 10 anos, com aumento de pena porque eu estava com arma de fogo. Salvo engano, teve modificações agora no crime de roubo, que a pena parece que foi aumentada mais ainda, mas quando a gente chegar lá nos crimes contra o patrimônio eu vou atualizar vocês. E eu fui processado, condenado. Começou a execução penal. Quando eles anunciaram que eu ia preso porque eu fui condenado, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas agora eu fiquei com medo, tá? Que vai que, né? Quando eu descubro que eu fui condenado, eu resolvo fugir. Eu entro no meu carro, que eu tenho 14 anos, e eu vou para BR em alta velocidade e de repente eu me envolvo num acidente e eu morro. Opa, fato típico, ilícito, culpável, Pablo morto. O que eles vão fazer comigo? Nada. A mão do Estado não consegue mais me alcançar. Eu não tenho como cumprir a pena se eu tiver morto. Tá? Então, a morte é uma das causas de extinção de punibilidade. Tá? Eu não tenho como ser alcançado pela mão, pelo braço do Estado para me punir. Porque eu já estou ou lá em cima ou lá embaixo, para quem acredita no purgatório, né? Esperando o apocalipse para eu ser julgado de novo, sabe? Então, morte do agente, anistia, graça, indulto, extinção de punibilidade, retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Lembram do abolício, crimes, tá? Prescrição, decadência ou perempção, que são matérias de direito processual penal, que o professor Douglas vai trabalhar com vocês. Renúncia de direito de queixa ou pelo perdão aceitam os crimes de ação privada, que o professor Douglas vai trabalhar com vocês também. Retratação do agente nos casos que a lei admite, que o professor Douglas vai trabalhar com vocês também. Tá? E perdão judicial, que daí esse também eu posso trabalhar. Tá? O perdão judicial tem algumas circunstâncias na legislação que admitem que o juiz perdoe. Tem que tomar cuidado porque este perdão da ação penal privada não tem a ver com o perdão judicial. São 2 perdões diferentes, certo? Isso é extinção de punibilidade. Vejam bem, gente, o crime está configurado. A punibilidade não faz parte da teoria tripartida do delito.
Inclusive, até idos de 2014, tinha a banca que cobrava a teoria bipartida. E eles diziam que a culpabilidade não fazia parte do conceito de crime. Hoje, a esmagadora maioria das bancas e a nossa doutrina contemporânea também, a culpabilidade, ela integra o elemento, né, ela é um dos elementos que podem transformar um ato em infração penal. Tá? Então, tem que ter esses três aqui. Ok? A punibilidade é outra situação. E aí, voltando, o que cai nos concursos para vocês? Esse tipo de conceito é para você compreender. O que eles cobram nas provas? As excludentes. É isso que eles vão cobrar de vocês. Quais as causas de excludente de tipicidade, ilicitude, culpabilidade para determinadas condutas que eles vão trazer um probleminha e dizer assim, fulano assim, papapá, papapá. É uma causa excludente de culpabilidade? É uma causa excludente de ilicitude? Professor, eu tenho que saber o que é tipicidade, ilicitude, culpabilidade? Tem. Quem começou hoje a fazer questões, com certeza viu pelo menos uma tratando de ilicitude, culpabilidade, etc, etc. Tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte, é fácil, tá? É a parte mais fácil que tem da parte geral, é você saber a diferença de um e outro, que é bem sossegado. Claro, tem algumas discussõezinhas aí, né? Mas que as bancas não costumam polemizar, eles são bem tranquilos em relação a isso. Eu tenho certeza que vocês vão matar a pau. Principais excludentes de culpabilidade, de tipicidade, tá? Primeira delas, coação física irresistível, tá? Professor, pode ser que tenha uma doutrina ou outra, uma banca ou outra, que não coloquem coação física irresistível aqui. Tem alguns que jogam lá na culpabilidade. Minha opinião, tá fora de lugar, tá? Coação física irresistível é aquela onde há uma ação direta, que se coage diretamente mediante a exclusão da vontade do agente. Entenderam? Por que a coação física está aqui e causa essa confusão? Porque eles colocam lá na culpabilidade por conta da vontade do agente. Essa questão da vontade do agente, ela está relacionada à coação moral irresistível. A coação física eu basicamente pego um revólver, coloco na cabeça do rapaz e obrigo ele a fazer coisas enquanto eu estou coagindo ele fisicamente, diretamente, tá? Essa classificação, pela maior parte da doutrina e aceita pela maior parte das bancas, é que é uma excludente de tipicidade, tá? Então, coação física, existe uma absoluta exclusão da vontade do agente, ele é forçado a praticar um ato contra a sua vontade por meio de violência direta à sua integridade física, tá? Uma das primeiras causas de excludente de tipicidade. Isso aqui é outro foco que ele é campeão. E aqui só para eu dar um exemplo, né? Eu botei gerente do banco. O cara é gerente do banco, está saindo da agência, de repente chega 3 meliantes, coloca um revólver na cabeça dele e diz assim, abre o cofre, tá? Vai lá, digita a senha e abre o cofre. Ele não quer abrir o cofre, só que ele foi privado, por força dessa coação física, ele foi privado da sua vontade. Aí ele vai lá e abre o cofre. Ele não é coautor do crime. Ele não vai ser processado porque ele abriu o cofre para os meliantes. Se não ficar comprovado que ele não estava de conluio, né? Você vai ter uma excludente de tipicidade. Ok? Muito bem. Isso aqui pipoca em concurso. Erro sobre elemento do tipo. Cuidado, tá, gente? O que mais confunde é erro de tipo, erro de proibição e discriminante putativo, tá? Isso causa uma certa celeuma quando você vai responder uma questão, mas é simples.
Erro sobre elemento do tipo. Tu sabe que é uma excludente de tipicidade, tá? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Nós já vimos, gente, que o crime doloso é a regra no Código. Nós já vimos que quando admitir forma culposa, vai estar escrito lá, né, especificado. Para o caso do crime culposo, a pena é de tanto a tanto. Opa, onde não tem, é doloso, certo? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Exemplo mais clássico: o furto do guarda-chuva. Esse exemplo é aquele. Hoje, uma chuvarada, né? Você chega de guarda-chuva no Papamike e tem na frente do Papamike aquele lugar onde você vai depositar o teu guarda-chuva até você sair do cursinho. Só que tem 10 guarda-chuva, né? E os guarda-chuvas são tudo igual. Ah, é tudo preto, né? Tudo parecido. Tu precisa sair mais cedo da aula. Aí tu sai, chega lá naquele tonel de guarda-chuva, pega um guarda-chuva achando que é o teu e tu vai para casa. Chegando em casa, tu abre o guarda-chuva, né? Eu tenho hábito, chego em casa, abro o guarda-chuva para ele secar, senão ele apodrece, né? Fica aquele cheiro de gato molhado. E aí você abriu o guarda-chuva, tem uma etiqueta com o nome da pessoa e o endereço, né? É um guarda-chuva que a pessoa tem muito apreço. O meu guarda-chuva não tem nome. Eu até hoje uso um guarda-chuva que era da minha esposa, do Simproel, azul, há 14 anos. Faz mais ou menos esse tempo, né? Ele é um ótimo guarda-chuva, é porque ele é grande, né? Eu, como eu sou um pouco mais alto, aí a gente vai às vezes no China ali, compra aqueles guarda-chuva de R$14,99, aí o guarda-chuva mal cobre aqui a área de cobertura. Aí eu fico com goteira nos ombros e chuva com vento eu me molho daqui para baixo. Então eu uso aquele guarda-chuva há 14 anos, porque ele é um guarda-chuva muito bom. Mas assim, a pessoa que saiu do cursinho e pegou o guarda-chuva pretinho ali e tal, chegou, tinha uma etiqueta, disse, pá, o guarda-chuva era da Graziella. O que acontece, gente? Quando nós falamos de tipicidade, existe tipicidade nessa conduta? Existe. Existe uma tipicidade, né? E a gente até, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Veja bem, gente. Tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal se configura quando a conduta praticada pelo agente adequa-se com perfeição à descrição abstrata prevista no ordenamento penal. Então, veja bem, o crime de furto está escrito assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Artigo 155. Quando tu saiu do Papamike, tu subtraiu aquele guarda-chuva da Graziella. Ele é uma coisa? É. Ele é alheia? É. Não é teu. Ele é móvel? Sim, tu leva ele para tudo quanto é lugar. Então você tem a tipicidade formal configurada. O erro, né, como o próprio nome já diz, é uma falsa percepção da realidade. Tu olha aquele guarda-chuva achando que o guarda-chuva é teu, né? E na verdade não é. Gente, FGV faz prova com isso da OAB até hoje, tá? Eles só trocam as coisas. O exemplo clássico é um guarda-chuva. Eles colocam telefone celular, notebook, sabe? Carro, né? Eles fazem de tudo. Né? Eu teve esses tempos aí que eu quase entrei num... Tinha um polo da minha esposa que é vermelho, fui para academia, tinha um polo atrás do outro. Eu quase entrei no polo errado, né? Mas claro que eu não ia conseguir ligar o carro, acho. Nunca tentei, pelo menos. Então, eles trocam o objeto, certo, gente? E o erro sobre elementos do tipo, o que acontece, professor? Se eu subtrair esse guarda-chuva sem querer, eu cometi um erro, eu tive uma falsa percepção da realidade. Negócio seguinte, amigo,
Ao não conferir se o guarda-chuva era teu, você foi negligente. Tá? Qual é a tua sorte? Não existe no Código Penal o crime de furto culposo. O furto é só doloso. Ele só admite a forma dolosa. O que isso importa? Importa, gente, porque permite a punição por crime culposo se tiver previsão legal. Certo? Gente, essa questão do erro sobre elemento do tipo, isso aí é feito. Várias questões de vários crimes. Tá? Saiu uma decisão recente do STJ e ela só veio sedimentar um entendimento antigo referente, né, ao crime de estupro. Como assim? Crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. O que ele estabelece? Quando você mantém conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Tá? Ou com alguém que não pudesse oferecer resistência, certo? Imagine o cidadão, né? Vamos pegar o nosso amigo, o Lucas. Tem namorada, Lucas? Tem? Que idade tem sua namorada? 22. Que idade você tem? 26. Vamos supor que o Lucas fosse solteiro, tá? E o Lucas gostasse do 747. Tem esse ainda? Tem? Tem. Tem. Vamos mudar o container. Container ainda tem? Tem. Gente, o que é o 747, o container? Eles são barzinho. Pelo que a lei determina, não pode menor de 18 anos frequentar esse tipo de local. Né? Aí, eu estou dizendo assim, num universo perfeito e utópico, tá? Tem uma placa lá na frente, não é permitida a entrada de cães, gatos e menores de 18 anos, tá? Aí o que acontece? Tem alguns estabelecimentos que são assim, né? Não entrar com sorvete, quem nunca viu isso, né? Aqui não é tão comum, mas na praia você vai para a praia assim, por favor, não entrar com sorvete. Mas por quê? Não pode tomar sorvete na loja? Enfim. O Lucas foi pro bar. O bar é um lugar para maiores de 18 anos. Ele entrou no bar, né? Avistou uma moça alta, bonita, voluptuosa, escorada no balcão. Chegou perto da moça, começou a conversar, ela com longos cabelos ruivos, né? Começou a conversar com a moça, papapá, perguntou a idade da moça. A moça disse assim, eu tenho 18. Papo vai, papo vem, pois é, moça, tal, dona fulana, eu moro sozinho, moro aqui perto aqui do CAV, você não quer ir lá para a gente assistir um Netflix, né? Aí a moça topa, ele vai para casa com a moça, eles têm relação sexual. No outro dia, pela manhã, bate na porta assim, polícia! Né? Pá! Mete o pé na porta, entra, tá lá o Lucas nu, do lado da menina nua, né? Todo um cenário, tá? Para vocês imaginarem. O que aconteceu? Ele é preso em flagrante porque, ô vagabundo, por que você pegou minha filha? Ela só tem 13 anos. Não, senhor, mas ela disse que ela tinha 18 anos, ela estava no bar, ela estava bebendo cerveja, vai preso em flagrante, audiência de custódia, aí um familiar descobre meu telefone e me liga, né? Aí eu entro na história. Aí o que acontece? A defesa vai focar o processo inteiro em demonstrar que o Lucas, ele errou. Ele teve uma falsa percepção da realidade. Ele foi induzido a erro pela moça. Perguntou a idade, ela disse que tinha 18. Isso não é incomum, tá, gente? Isso não é incomum. Eu já dei muita palestra em escola e tal, e teve uma vez que eu dei uma palestra numa escola e uma menina de 12 anos me mandou uma mensagem que ela era apaixonada por um rapaz de 18 anos e ele não queria copular com ela. E como é que
ela podia fazer para convencê-lo. Eu disse, menina, você está conversando com a pessoa errada. Primeiro o quê? Converse com seus pais. Segundo, o rapaz está certo, você não tem idade para discernir sobre isso. Né? E tem umas meninas que mentem. Porque está apaixonada por um cara mais velho. O Lucas tem 26, a menina tem 13. Né? Vai lá e mente a idade. Se você tem uma falsa percepção da realidade, veja bem, o que o Lucas supostamente, nesse exemplo maluco, ele teria cometido? Um crime de estupro de vulnerável, que a pena hoje é de 10 a 15 anos. Tá? Oi? O crime de estupro de vulnerável é classificado como crime hediondo, tem uma progressão de pena mais lenta. O regime atualmente já inicia como fechado, porque na lei antiga era 8 anos. Tu começava em semiaberto, né? Tu já começa com o regime fechado agora, tá? A pena recrudesceu. Gente, é um negócio grave. O cara vai chegar e vai dizer assim, eu não sabia que ela tinha 13 anos. Ela não podia estar no bar, não podia estar bebendo cerveja, ela tinha uma compleição física de uma moça mais velha, não era uma menininha mirradinha, e as moças normalmente desenvolvem muito mais rápido do que os meninos, né? Questão de puberdade e tal, desenvolvimento, não só físico, mas também psicológico. Por isso que é muito comum uma menina de 14 anos se dar bem com um rapaz de 18, 20, porque a idade mental é quase a mesma, né? A idade mental, por isso que a minha esposa sofre. A coitada, ela é 3 meses mais velha do que eu. Então, mentalmente, eu sou uns 9 anos mais atrasado do que ela. Mas ok, se para ela tá bom, então quem sou eu para falar? Então, gente, todas essas características que o advogado do Lucas vai chegar e vai dizer assim, Lucas, nós vamos falar que você foi induzido a erro e cometeu um erro sobre elemento do tipo e vamos pedir para afastar a sua tipicidade, tá? Formalmente, ele praticou um ato ilícito? Praticou. Mas o que o artigo 20 diz? Exclui o dolo. Ele não tinha intenção. É diferente do cara que entra lá no Instagram, vê que a menina está estudando, sei lá, no 6º ano do colégio centro educacional, então sabe que ela tem uns 11, 12 anos ali, manda mensagem, marca encontro para manter relação sexual com a menininha. Ele tem dolo. O Lucas, nesse exemplo, não tinha. Ele queria manter relação sexual com uma mulher maior de 18 anos. Excluiu o dolo. Não existe estupro culposo. Consequentemente, o Lucas é absolvido. Tá? Para quem acompanha atualidades, lembram do caso da Mariana Ferrer, que foi aquela moça aqui em Santa Catarina, que teria sido estuprada, né, pelo rapaz e tal. Esse caso, eu poderia falar de 3 formas. A minha opinião como ser humano, a minha opinião como advogado e a minha opinião como jurista e professor. Eu consigo fazer um fatiamento, tá? Ele é bem emblemático e aconteceu uma série de atrocidades nesse processo, mas para o nosso estudo, o que é importante? A defesa do rapaz disse que a moça não era menor de 18 anos, só que ela estava embriagada e havia consumido algum tipo de droga, supostamente, né?